Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar louvando, exaltando e bendizendo o nome dEle, porque a Ele sempre será a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. Estamos em um tema, em uma divisa nova do mês de outubro, neste mês do aniversário da igreja. E gostaria de convidar a amada igreja, em nome de Jesus, se pôr de pé, por favor, aqueles que puderem, para estarmos juntos, recitando o tema e a divisa. O nosso tema, ele diz: é tempo de colheita. A igreja pode repetir? A nossa divisa se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. A igreja, oremos ao nosso Deus. Ainda na tua presença, Deus, em concordância com a oração da tua serva, Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos cede de estar aqui nesta noite na tua casa. Ao teus filhos também que se encontram em casa nesta hora nos assistindo, Deus, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pelas tuas misericórdias, te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, te louvamos pelo teu zelo, te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, te louvamos porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, te louvamos porque o Senhor tem cuidado da nossa família, nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom para conosco. Por isso, meu Senhor, queremos continuar rendendo graças, louvores, exaltação ao teu nome, ó Pai, o nome que está acima de todo e qualquer tipo de nome. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos pelos hinos entoados aqui nesta noite, te louvamos pela vida dos teus filhos, da mesma forma da tua igreja que vieram aqui nesta noite adorar o teu nome. Queremos te agradecer, meu Senhor, te agradecer por essa igreja ser implantada aqui nesta comunidade, que a mesma continue sendo um canal de bênção para outras pessoas. Mas queremos nesta noite, Pai, também te pedir que o Senhor continue, Deus, na direção, no controle desse culto, que o Senhor, Deus, continue a ministrar o meu coração, para que eu possa, meu Senhor, nesta noite ministrar o coração dos teus filhos que vieram aqui para ouvir a tua palavra, ouvir o teu recado. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, assim como João, uma certa vez, falara que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor resplandeça, com o único propósito, Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, nesta noite mais uma vez te pedimos, fala conosco, ó Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Nós oramos com a certeza que pela tua
infinita misericórdia, o Senhor tem ouvido nossos louvores, também tem ouvido as nossas orações, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar? Meus amados irmãos, como já foi aqui falado, repetido, sobre o novo tema que nós vamos ministrar e ser ministrado durante esse mês de outubro. O mês do aniversário da Igreja do Senhor, o mês onde nós cremos também que será também um mês de muita conquista, um mês de vitória, um mês de salvação, um mês de restauração. Mas, antes de falarmos dessa divisa, dessa palavra a qual Deus ministrou ao coração do nosso pastor para esse mês, esse tema, ele nos chama a atenção, quando ele diz, é tempo de colheita. E eu acredito aqui, que esse tema, mais uma vez, ele é uma afirmação, e não uma dúvida. Nós eu acredito que de janeiro até setembro, nós vivemos um tema de frutifique frutifique em vários subtemas, mas o tema principal era frutifique. E quando chega agora no mês 10, o aniversário da igreja, bem, é tempo de colheita. Então eu acredito que, por Deus direcionado, nosso pastor coloca esse tema. É necessário nós entendermos algo. Se nós frutificamos durante esses meses que vivemos, ou talvez durante até um mês só, eu acredito que você estará habilitado para viver esse tema e de colher aquilo tudo que você plantou. Por quê? Porque, como ele diz, é tempo. O tempo não é meu, o tempo não é seu, esse tempo ele não é nosso, esse tempo ele tão somente é de Deus. Mas quando nós aprendemos que o tempo é de Deus, basta-nos tão somente de frutificar, de semear, para quando chegarmos o tempo da colheita, tão somente nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. E a primeira pergunta para mim, quando vê essa confiança, quando me veio para eu ministrar, uma das perguntas para mim é: José Francisco, você tem semeado, você tem frutificado? Talvez vai para a igreja nesta noite, igreja do Senhor, vocês têm semeado, você tem frutificado para chegar num tempo de Deus agora, colher aquilo que você plantou? O que é que eu tenho semeado? O que é que eu tenho frutificado durante esses 9 meses, para agora num tempo de colheita, eu disse, agora eu estou pronto para colher tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu cuidei, tudo aquilo que eu renunciei em pró. Viver agora esse tempo. Algumas pessoas em nosso meio, ou conhecido, têm uma vida muito bem-aventurada, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, quando olhamos para a vida dessas pessoas,
nós começamos a analisar que com esse tema, com essa palavra, a semeadura na vida do homem e da mulher de Deus, ela é automática. Vamos entender e perceber na palavra que quanto mais eu dou, eu sou abençoado. Quanto mais eu me dispor para o reino ele me abençoa automaticamente. Algumas vezes nós começamos a perguntar por que pessoas que talvez tenham um salário em Deus bem-aventurado, um salário mínimo, disse, mas ele e ela é uma família bem-aventurada, é próspero em tudo. Mas por que será isso? Para mim, eu acredito que essa é a resposta aqueles que semeiam, aqueles que se doam, aquele que muitas vezes ele renuncia a fazer a vontade do seu próprio eu, mas para fazer a vontade de Deus. Então começamos a entender e aprender que o tempo ele é de Deus, mas eu e você, o que é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos frutificando para agora nesse tempo colher? Existe na casa vários ministérios. Se eu quiser semear em um ministério, automaticamente só basta eu me colocar à disposição do reino e do ministério. Eu só fico de fora se eu quiser. Então muitas pessoas são envolvidas. Tem pessoas que começam a falar porque fulana está aqui, porque pessoas estão ali. São tantas coisas porque essas pessoas entendem. Primeiro que não é por troca, não. Que eu vou porque eu vou receber. Pessoas que têm a consciência, entendem o reino de Deus, se doa para o nome do Rei ser glorificado. E não faz esperando receber em troca, não. A semeadura na vida do homem e da mulher de Deus, mais uma vez eu volto a frisar, ela é automática. Tudo aquilo que eu faço, o texto vai ministrar e vai falar conosco. Se eu faço por amor, há uma grande diferença. Então, o tema ele nos dá essa afirmação. É tempo de colheita, mas é necessário nós semearmos durante ainda esse mês. Há tempo sim, de semear para colher. Se alguns semearam durante o ano todo, talvez em cada ministério, pode ter certeza que o tempo de Deus chegará na sua vida. Mas a nossa divisa, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele tem essa fala de maneira encorajadora, quando ele disse: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa semente e multiplicará os frutos da vossa justiça. Para entendermos isso, e porque Paulo fala essa instrução, motivando o povo a continuar, a ofertar, a semear, necessário é nós entendermos também, no capítulo 8, nós entendemos Paulo também
ele falando primeiro sobre o semear, da forma que devemos semear. A partir do capítulo 8, no versículo 8, diz assim: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Ou seja, Paulo está dizendo assim: sabe como é que vocês têm que semear? Vocês têm um exemplo clássico, vocês têm um exemplo, aquele que vocês conheceu, aquele que eu testemunho sobre ele. Vocês só não semeiam se vocês não quiserem. Eu acredito que Paulo nesse momento, olha, lembre de onde vocês vieram, quem vocês eram, por onde vocês andavam e por onde vocês andam hoje. Eu acredito que Paulo está dizendo assim: olha, ele que era rico, ele se tornou pobre. Você que era pobre, você que não tinha para onde ir, sem saber para onde ir, ele se tornou no seu lugar para hoje você ser rico por ele. E nós, Igreja do Senhor José Francisco, o que é que eu tenho sido para outras pessoas? E a pergunta ainda hoje, nesta hora, ela nos alerta, dizendo: igreja, dizendo José Francisco, lembra quem você era ontem, lembra de quem você é hoje, porque teve alguém que era rico, que era poderoso, que foi aquele que nos ensinou, aquele que se entregou como uma oferta por mim e por você. E ele está dizendo: igreja do Senhor, o que é que vocês têm feito por outras pessoas? Paulo disse: seja meus imitadores, como eu fui de Cristo. E hoje a pergunta que continua bradando no meu coração é: será que eu tinha ou tenho essa autoridade de falar isso na minha comunidade, de falar isso no meu trabalho, de falar isso onde quer que eu vá? Quando não é todas as vezes, e algumas vezes nós somos soberbos. E hoje eu acredito, durante esse tema, vamos ouvir sim. Que temos que ser melhores. Porque ele está dizendo, está falando de semeadura, de se entregar, de doar. E o exemplo maior nós estamos aqui hoje, é por ele. E algumas pessoas se intitulam, diz que é, que tem, mas entenda uma coisa mais uma vez: se você é por ele. Se você tem, é por ele também. Ele sempre foi, ele sempre será rico. Ele sempre foi, sempre será. Se permitiu ser pobre, para que eu e você hoje pudéssemos ser ricos. Quantos de nós que estamos aqui, ou quem está nos assistindo, em minha nossa comunidade, quando as pessoas olhavam e diziam: vai mais um que não tem jeito, vai mais um que não tem solução, vai mais um que vai passar como outros passaram.
nós estamos aqui por Ele. Que possamos pensar dessa forma, que vimos entender e olhar para nós, olhar para dentro de nós e entender com esse texto, com esse versículo e dizer: eu preciso ser mais, eu posso fazer mais, eu tenho uma obrigação de fazer mais. Aí quando nós chegamos no capítulo da nossa divisa, Paulo começa, primeiro ele dá uma instrução de como semear, dá um exemplo de pessoa, do que fez, do que se entregou. Paulo está dizendo assim: olha, vocês, o que vocês têm, não traga para o teu coração alguém que era mais rico do que vocês, se tornou pobre, para que vocês fossem ricos. Agora vocês se doem também pelos outros que estão aqui com a necessidade. Não olhe só para dentro de vocês. Paulo dá essa instrução. Quando o povo entende, ele diz: olha, agora eu preciso que vocês entendam uma coisa. Se vocês fizerem isso direitinho, o que é que vai acontecer? A partir do versículo 6 do capítulo 9, ele diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo está dizendo: quanto mais você se entrega, quanto mais você se doa, você vai ser abençoado. Paulo está dizendo assim: olha, quanto mais você se renunciar, quanto mais você se entregar e fazer tudo isso que Deus está mandando vocês fazer, vai ser uma coisa automática. Vocês vão ter muito mais para poder dar. Essa é a lei, Paulo dizendo. Quanto mais você se entrega, você colhe. Quanto mais você dá, você recebe. Ou seja, para que eu possa viver o tempo de colheita, necessário é eu ser fiel ao Senhor. E essa fidelidade não é só no dízimo e nas ofertas, não. Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade? E Deus está dizendo nesta noite: quer ter uma vida bem-aventurada, quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida com saúde plena em mim, no Senhor. Seja fiel na sua casa, seja fiel no teu ministério, seja fiel daquilo que o Senhor lhe chamou, mas também seja fiel no dízimo e nas ofertas. Deus está nos chamando nesta noite. Então o primeiro ponto é: para vivermos o tempo de colheita, precisamos ser fiel àquele que nos chamou. Fidelidade. Primeiro ponto dessa mensagem, quando ele diz, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem
dá com alegria. Para vivermos o tempo de colheita, necessário é não só, mais uma vez, frisar nesse momento de dízimos e oferta, não. Ele está dizendo, ainda que você faça isso, mas as outras coisas sejam acompanhadas como? Com alegria. Venha à casa do Senhor, venha com alegria. Se você vem celebrar o Senhor, venha com alegria. Se você vai fazer uma apresentação, venha com alegria. Se você vai trabalhar na casa do Senhor, venha com alegria. Se você vai ofertar, tenha no teu coração alegria, porque quando nós vamos fazer com essa alegria, nós entendemos que essa alegria, ela está acompanhada com a obediência. A obediência está ligada ao amor. Quando eu venho com alegria, eu entendo que eu tenho que ser obediente à palavra do Senhor. Quando eu sou obediente, eu venho andar com o meu coração com alegria, com amor de ofertar, com amor de servir ao Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Obediência, alegria, prazer, amor em fazer isso na casa do Pai. Mas quando nós falamos em semeadura, ou semear, ou plantar, para chegar o tempo da colheita, há um processo algumas vezes muito dolorosos. O salmista, em Salmos número 126, pediu ao nosso irmão Maurício que coloque, por favor, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, num processo de semear ou de plantar. Estava hoje em casa, falando com Deus, meditando na palavra, e Deus me trouxe a lembrança de um pé de pimenta. E para algumas pessoas aqui entende que é muito fácil, muito clássico em fazer mudas. Eu lembrei que um dia Nil fez em casa e nós plantamos, e hoje o pé de pimenta já está dando. Mas o processo não foi fácil. Primeiro processo foi em tirar uma pimenta madura. Segundo processo, tirar alguns caroços. Terceiro processo, os caroços ficaram alguns dias num só. Quarto processo, foi colocado em uma vasilha e foram jogadas algumas areias por cima, ficaram alguns dias.
Depois, no quinto processo, ela começa a nascer. No sexto processo, há uma separação. No sétimo processo, é tirado e é colocado num determinado lugar. Depois disso, para. É claro que não. É claro que não. E daí há um cuidado. A semeadura não é com esse processo fácil e rápido. Irmão, você quer chegar aonde? Que às vezes nós semeamos algo em determinado lugar ou situação e queremos um resultado fácil, e não é assim. Quando esse povo, ele sai do cativeiro, quando ele sai do cativeiro, eles passaram por um processo muito duro lá atrás. Um povo que adorava, um povo que servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por alguns anos esse povo começa a declinar e começa a aceitar algumas adorações a deuses estranhos. E aí Deus levanta o profeta Jeremias durante 23 anos para anunciar e chamar a atenção do povo. E uma das últimas falas do profeta Jeremias era: arrependam-se do caminho que vocês estão indo. O povo não foi. Deus determinou a sentença. Esse povo agora vai para um cativeiro. E Deus disse: olha, vão passar pelo processo de 70 anos. Depois eu tirarei o meu povo. E foi isso que aconteceu. Esse povo agora, quando ele sai desse cativeiro, quando ele chega em uma determinada situação, eles começam a se expressar nessa fala que foi aqui colocada. Eles começam a dizer isso: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse povo está ali em momento de alegria, mas eu acredito que nesse mesmo momento esse povo está também orando a Deus, porque o processo da semeadura é essa. Você começa a preparar o terreno, linkado com a oração. Você começa a colocar diante de Deus a sua dificuldade. Na semeadura você começa a jogar a semente. Na oração Deus começa a ouvir o seu clamor. Na semeadura, o texto disse: descia sobre este lugar uma torrente chamada Neguebe. A água ela chega. Na oração Deus ouve e começa a aquietar o seu coração. Quando essa torrente começa a descer, começa a florescer. Na oração Deus começa a agir no seu favor. Na semeadura, quando a água espalha a semente, começa a chegar outras sementes e outros frutos. A semeadura não é da forma que nós queremos. Temos que entender que é um processo. Na mesma semeadura e também na oração. Se nós queremos viver esse tempo de colheita na oração ou na semeadura, temos que estar entendido de uma coisa: nós fazemos tudo isso pela fé. Entender também que quando a gente ora e quando nós semeamos, nós fazemos também com esperança em Deus.
Nós, quando fazemos isso, temos que entender que não é da nossa forma, temos que ter o quê? Paciência de entender o tempo de Deus. Às vezes nós queremos logo colher, desfrutar daquilo que nós semeamos ou que nós oramos a Ele. Mas temos que perseverar. Talvez tem pessoas aqui na frente que têm semeado, que têm orado ao Senhor talvez há anos, há dias, há meses, e a resposta ainda não chegou. Eu quero me permitir ser boca de Deus nesta noite, é para você, e dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus está dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus está dizendo: o meu projeto na sua vida não é o projeto que você tem na sua vida. Deus está dizendo: é necessário que você continue semeando, continue orando a mim, e não desista. Persevere naquilo que eu coloquei no teu coração, porque Ele está dizendo nesta noite, eu creio, que o melhor dele está por vir na sua vida, que o melhor dele está por vir na sua casa, que o melhor dele está por vir na sua família, o melhor dele está por vir no seu projeto. Por isso entenda nesta noite, que não é o seu tempo, não é o meu tempo. Ele diz assim, para mim, um dia, como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Ele está dizendo: ei, entenda uma coisa, quando eu quiser agir em seu favor, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ele está dizendo nesta noite: entenda o meu trabalhar, tenha paciência, tenha fé, confie, porque o tempo da tua colheita, o tempo do teu milagre chegará na sua vida, chegará na tua casa. Ele está dizendo: agindo Ele, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Quando esse povo ele fala isso da semeadura, quando ele sai do cativeiro, eles começam, eu acredito, quando ele sai da porta para fora, daquela torre, daquele palácio cercado de segurança, os muros mais altos, que Deus toca no coração de Ciro e diz: olha, agora é a hora de libertar o meu povo. E quando ele sai do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, quando ele bota o pé do lado de fora, eu entendo, eles começam a louvar a Deus, dizendo assim: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonham. O que quer dizer isso, irmão José Francisco? O milagre foi muito grande na vida desse povo. Só quem poderia fazer isso na vida desse povo, dessa libertação, era o próprio Deus. Nem ele mesmo entendiam o que estava acontecendo. Por isso que ele falava, eu acredito que um falando com o outro, dizendo assim: será que é verdade? Toca em mim, me aperta. Porque eles diziam: nós estamos aqui, eu estou como quem sonham. Será que é verdade? Esse é um milagre que vai acontecer na sua casa, é um milagre que vai acontecer na sua vida.
você não vai entender, mas o tempo da colheita, o tempo do milagre acontecerá na tua vida. E nos versículos posteriores, uma das suas falas eles começam a cantar entre eles, dizendo: grandes coisas, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. A alegria era muita, a alegria era inexplicável, a alegria era algo sobrenatural. Talvez hoje você chora por algo que não está acontecendo na sua vida. Talvez por um projeto. Talvez qualquer circunstância. Deus está dizendo nesta noite, dizendo: ei, continua a semear na minha casa. Continua a semear no reino. Porque esse choro que você chora hoje ainda, Deus está dizendo, esse choro de tristeza, de lamentação, esse choro virá choro de alegria, e você vai bradar e vai dizer: grandes coisas, sim, fez Ele por mim, e por isso eu estou alegre. A alegria do povo era muito grande. Eles não se contentavam. O povo começava a tentar entender, dizia: o que é que está acontecendo com esse povo? O povo vizinho vendo o povo de Deus celebrando, saindo cantando, o povo diziam: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. A sua colheita vai chegar no tempo de Deus. Talvez a sua colheita não é algo, talvez, material, não. Talvez a sua colheita pode ser a cura no seu interior. Talvez a sua colheita pode ser na sua casa, um milagre. Mas uma coisa é certa: aquele que prometeu, Ele garante, assim como Ele disse: olha, por causa de vocês, da desobediência, vão para a Babilônia passar 70 anos. A palavra é clara e verdadeira. Ele disse: olha, eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria? Espera no Senhor. Espera um pouquinho de tempo. O que tiver de vir virá, e não tardará, porque o tempo é de Deus e não nosso. Uma coisa que esse povo, uma convicção que temos que ter: o milagre em Deus esperar. Quando esse povo ele sai, Negueb é um lugar muito seco, um lugar que você olha e não vê nada. E esse povo ele tinha a confiança em Deus, aonde ninguém via o milagre acontecer. Eles começavam a semear, eles começavam a jogar a semente, porque ele sabia, disse: olha, um dia a torrente de Negueb vai passar por aqui. O que é que esse povo entende? O povo entende, diz: olha, eu tenho que começar a trabalhar agora, eu não vou esperar o tempo só da colheita, não, eu vou começar a trabalhar agora. Eles não querem, mas eu quero. Eles não fazem, mas eu faço.
Deus está dizendo para alguém nesta noite: na hora da colheita vai ser você que vai colher. Mas o Senhor está dizendo: o tempo da colheita vai chegar naqueles que entendem a necessidade de semear. Voltando para o texto, no versículo 9, diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que é que nós entendemos? Quando Deus abençoou Pedro na pesca maravilhosa, teve alguns propósitos. Primeiro, para mostrar quem era o mestre. Segundo, para Pedro entender o seu chamado. E terceiro, a Bíblia diz que quando Pedro puxa a rede, são muitos peixes grandes, que as pessoas que estavam em sua volta precisou vir para o ajudar. Ou seja, quando nós somos abençoados por Deus, não é só para mim, não é só para minha casa, não é só para minha família. Eu tenho que repartir, porque quanto mais eu dou, claro, com ordem, com decência, entendendo que é para a glória de Deus, para nós vivermos o tempo de colheita, é necessário entendermos que somos abençoados para abençoar outros. Versículo 10. Ora, nossa divisa: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que é que Paulo está dizendo? Deus é quem sustenta. Deus é quem abre as portas. E como nas minhas palavras introdutórias, quanto mais nós damos ao reino, para a glória do Senhor, é automaticamente a bênção. Como em Êxodo, se eu não me falha a memória, capítulo 28, diz que as bênçãos do Senhor, ela ia nos seguir. Mas antes disso, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, então há um processo. Se eu cumpro com isso aqui, se eu sou um canal de bênção para outras pessoas, automaticamente as bênçãos vão começar a chegar na minha vida. Se eu chamar algumas pessoas aqui, testemunhos serão colocados. Se eu for testemunhar da minha vida, tipo, é Ele que faz. É Ele que faz tudo. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nossos intermédios sejam tributadas graças a Deus.
para finalizar, para eu viver o tempo de colheita, eu tenho que ser generoso com outras pessoas. Entendermos que nem sempre eu sou prioridade. Entender que eu tenho que olhar para alguém, entender que eu tenho que abençoar outras pessoas. Um dos mandamentos do Senhor, muito forte para a igreja, é: ame a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E logo em seguida ele fala: olha, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Se nós formos generosos, nós vamos também viver o tempo de colheita. Que Deus abençoe a sua vida que está aqui. Que Deus abençoe você que está em casa nos assistindo. E que possamos continuar semeando, para no tempo de Deus continuar colhendo ou colher aquilo que o Senhor vai nos oferecer. Mas se você ainda não faz parte desses que semeiam, faça parte. Não entendendo dessa troca, mas que seja algo, eu me disse, olha, com amor, com alegria, com singeleza de coração, e não com avareza ou por obrigação. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos tomar posse. Não está chegando o tempo de colheita, só depende de você. O tempo de colheita já chegou. Então tome posse. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Continue nos fortalecendo, renovando as nossas forças, e que possamos entender que o tempo da colheita já chegou, em nome de Jesus. Se ponha de pé, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e exaltação. Nós Te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo que o Senhor tem sido para conosco. Deus continua nos ensinando a sermos fiéis em Ti, ó Pai, em sermos semeadores em prol ao Teu reino, que possamos fazer tudo, ó Deus, com alegria, para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus, muito obrigado pelo esse culto, pelos hinos entoados. Obrigado, ó Deus, pela palavra ministrada aos nossos corações. Queremos, ó meu Senhor, te agradecer, Deus, que o Senhor possa, por misericórdia e bondade, nos levar em paz aos nossos lares. Deus, em nome de Jesus, que possamos ter, Deus, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana onde o Senhor fará por nós. Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, continuar a liberar uma palavra de bênção sobre a igreja do Senhor que se encontra aqui, sobre a igreja do Senhor que se encontra em casa. Que as bênçãos do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dor,
seja derramada sobre o seu povo que se encontra aqui e sobre o povo que se encontra nos assistindo. Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, que reina e que vive para todo sempre. Amém e graças a Deus. Pode assentar?